Então vamos fazer a invocação à luz dourada para darmos início ao nosso encontro. Invocamos o poder da luz dourada para que desça sobre a terra, penetre todos os seres viventes, trazendo consciência e sabedoria para toda a humanidade. Assim é. Sejam todos bem-vindos ao Templo da Luz Dourada, reunião da nossa comunidade, o tema desse encontro de conexão com a Luz Dourada. Aqueles que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nossa gratidão pela presença de cada um nesse dia de tempo difícil. Então a gente fica muito alegre de receber vocês, pessoas que compartilham conosco do anseio de buscar a luz, buscar novas compreensões sobre a vida, conhecer um pouco sobre a Luz Dourada, abrir o seu coração e a sua mente para as novas ideias, para os novos ventos da sabedoria que estão começando a varrer a Terra. Eles encorajam a Luz Dourada no planeta. Então nós pedimos as bênçãos dos grandes mestres desse caminho, as bênçãos do Senhor da Luz Dourada, as bênçãos de Jofiel, de Renel e de todos os demais mestres, São Mãe Andréia, Lakshmi, Júpiter, Dodoleu, Atena, Mestre Tom e Mestre Mahana. Tenham todos vocês uma excelente tarde e o nosso convite seja proveitoso. Luz e sabedoria a todos. Nós estamos inaugurando um novo jeito desse nosso encontro. Como vocês perceberam, nós estamos filmando ali para ser colocado depois essas nossas imagens no canal. Então nós também saudamos as pessoas que estarão em suas casas e nos verão no futuro. Nossa saudação, nosso abraço, nossos votos de que esse tema que nós vamos abordar seja útil em cada um. Então, a partir de agora, nós pensamos em fazer um encontro diferente, sempre com a participação de vocês. O tema que nós vamos abordar hoje foi escolhido pelas pessoas, pelos participantes. Então houve uma votação nos canais da comunidade. E o nosso tema da tarde de hoje é culpa versus responsabilização. Então como hoje eu sou o mediador, no próximo encontro nós teremos uma mediadora oficial. Posso fazer uma parte? Já diz como é que vai ser o novo sistema? Então, no novo sistema, nós vamos, como a gente vai ter internet, teremos Wi-Fi aqui, a gente vai fazer a transmissão ao vivo. Nós vamos fazer um podcast na forma live. Então, as pessoas que não puderem estar presentes, ou pessoas que moram distantes daqui de nós, poderão participar do nosso encontro ao vivo. Hoje, então, a gente está gravando, ele não tem internet ainda, será postado, mas no próximo encontro será ao vivo. Então isso é uma divisor de águas no nosso jeito de funcionar, esse nosso podcast, de encontro de conexão com a luz. Então, o tema que a gente vai abordar, como eu falei, é culpa, responsabilidade versus responsabilidade. Então eu quero introduzir o tema e a gente gostaria que vocês participassem, que vocês perguntassem. Vocês podem fazer a pergunta e alguém que se trazer para nós a pergunta, mas a gente ouve daqui, não tem problema no som. Nós não estamos tão longe assim, nós estamos em poucas pessoas. Então a questão da culpa, eu queria trazer um contexto do porquê que a gente tem a tendência de considerar na nossa vida a questão de culpa, ao invés de pensarmos em termos de responsabilização. O caso é que nós viemos na era de peixes, o contexto religioso que nós temos vivido por muitas vidas, é a ideia que está por trás disso, de que nós somos pecadores, de que nós somos seres indignos, de que nós somos seres caídos, e que Deus, distante de nós, um ser maior e perfeito, é isso que nos foi ensinado, que Ele espera que nós
tivéssemos uma postura perfeita. E que no momento em que a gente se equivoca, em que a gente tropeça, em que a gente erra, vem automaticamente em nós um reforço dessa ideia de que nós somos indignos, de que nós somos filhos do pecado. Então, que nós estamos em pecado. Então, naturalmente surge aquela ideia de eu sou um culpado, eu sou um ser humano, eu sou muito pequeno, eu sou nada. Minha culpa, minha máxima culpa. Então, para eu me livrar disso, eu preciso de espiar o meu pecado, aceitando a dor como uma forma de que eu mereço a dor, eu mereço ser punido, eu mereço a privação, eu mereço a enfermidade, eu mereço. E por outro lado, também está um conceito tão equivocado quanto que é a ideia de que, para nos livrarmos dessa culpa, bastaria apenas aceitar ou acreditar a intervenção ou a existência de um Salvador. Então, o simples fato de eu aceitar o Mestre como Salvador, como Redentor, como me aproximar dos seus ensinamentos, isso me eximiria total responsabilidade diante dos meus atos, a ponto de que eu não precisasse fazer mais nada e eu estou perdoado. Então, são dois extremos de uma ideia equivocada e que não correspondem à realidade. É isso que a gente quer trazer hoje aqui, esse tema que na verdade eu vejo como uma libertação de conceitos. Passo a palavra. Bom, de qualquer maneira, eu sempre amei história e sou advogada. Então eu quero juntar dois conceitos aqui. Como eu gosto muito de história das religiões, se vocês procurarem em Zoroastro, lá na Pérsia, uns 5 mil anos atrás, vocês vão encontrar a primeira noção do bem e do mal. Quando começou a existir dentro de religiões a questão do bem e do mal. Há um Deus bom e há um Deus mau. E eu tenho que escolher. Se eu praticar as coisas de Deus mal, eu não sou mais boa, eu sou uma pecadora. Para o cristianismo, que adotou muitas ideias do zoroastrismo, que era da Pérsia, lá no início, o que acabou acontecendo é que a noção de culpa e o do monoteísmo foi abraçado, só que diferente, porque eles não têm um salvador. O zoroastrismo, nem na religião babilônica, nem no sumérico, não existia a ideia de um salvador. E aí nós vamos encontrar isso depois, inclusive quando Jesus nasceu, não existia nada disso. É só vocês procurarem todos os evangelhos existentes, tudo que tem existente, e vocês vão descobrir que só a partir das cartas de Paulo, ele que vai criar o cristianismo, essa noção do Salvador, é São Paulo, em que alguém morreu pelos meus pecados. Por quê? Porque a morte de Jesus na cruz é uma coisa tão horrível, tão de baixo nível, a morte dos traidores, que ele criou essa imagem para parecer como algo heróico, a morte na cruz, e não vergonhosa. Então ele morreu pelos nossos pecados, usando a questão primeiro. Tudo que eu estou dizendo é só procurar nos bons livros de bons autores. Tudo que eu estou falando aqui não é invenção minha, nem análise minha. Isso, os grandes estudiosos todos é só procurar, estão aí disponíveis já desde a internet. Eu estudei todas essas coisas aí. Então, o que eu estou dizendo, isso é algo que é fato, né? O que é corroborado pela academia, dos estudos religiosos todos aí. Então, não é uma invenção minha. Então, para dizer que tudo isso acabou transformando a noção que o mal, tu nasce com ele, isso é uma criação, especialmente de Santo Agostinho, né? Tu nasce com o pecado original. E tu precisa de um salvador. Veja, Paulo criou a questão de morrer na cruz por nós, e Agostinho reforçou a questão, né, do pecado original. Nada disso existia no cristianismo primitivo. Foram criações pós-Jesus, que nada tem a ver com Jesus. Isso foi uma forma da igreja se tornar extremamente poderosa
E, como o Tia Ju falou, ou seja, desde que tu aceite Jesus como Salvador, tu não precisa mais fazer nada. Tu pode matar e vai ser absolvido dos teus pecados. Tu pode estuprar e tu vai ser perdoado. Tudo é perdoado, desde que tu aceite Jesus como teu Salvador. Jesus é incrível, ele é maravilhoso, não tem nada a ver com isso. Estou falando de criações que existiram a posteriori de Jesus, que vincularam os seres humanos a partir de coisas terríveis, tipo assim, sexo. Sexo é pecado. Tudo o que era bom, ou que poderia ser algo que o ser humano poderia arriscar sair do círculo de giz, se transformava em pecado. Então tu era um pecador, então tu tinha culpa, tu sempre tinha que dever. E outro, eu digo uma coisa para vocês: se vocês forem na Turquia, e é meio que um deserto, chama-se Goreni. Lá, se vocês não acreditarem que Jesus existiu, como eu achava, eu tinha muitas dúvidas se ele tivesse de verdade tinha existido, porque não existe nenhuma prova histórica a respeito dele, nenhuma. Se vocês forem lá para Goreni, vocês vão descobrir que Jesus existiu. Porque para viver naquele lugar onde viveram os primeiros cristãos, lá em Éfeso, e vi que tudo foi cavado à mão, e ali só ex-escravos e mulheres que fizeram aquilo, porque o cristianismo foi feito para... Os primeiros cristãos foram todos ou ex-escravos ou mulheres que não tinham vez nenhuma dentro do judaísmo nem da religião romana. Então ali vocês descobririam que Jesus existiu, que ele trazia a boa nova de um Deus de inclusão. Esse Deus foi transformado num Deus judaico depois de novo, da culpa, o Deus da culpa, o Deus que te colocava assim de joelhos e tu era um pecador, tu era ruim, nada a ver com Jesus. Se vocês forem para Goreni, vocês vão ver que Jesus era um primeiro profeta, naquele tempo era considerado um profeta, não um filho de Deus, de inclusão, de um Deus de inclusão, um Deus que não falava de culpas, um Deus que abraçava, que incluía e não te condenava. O Deus que condenava é o Deus judaico, um Deus cruel, duro, intransigente, mas que vinha da onde esse Deus? Que vinha lá do zoroastrismo, que os judeus lá no início, como era tudo uma região muito próxima, Babilônia, tudo ali pertinho, eles acabaram todos absorvendo os primeiros ensinamentos daqueles povos. E então, como o zoroastrismo é ali da Pérsia, hoje Irã, tão antigo, no fim eles adotaram esse conceito desse Deus do mal, Deus muito cruel, e transformam os dois deuses num único só, que é um Deus bom e um Deus mau, num único. Para tu fazer monoteísta, tu tinha que juntar essas duas coisas de um Deus extremamente duro com um Deus extremamente generoso, num único Deus. Então o que acaba acontecendo é que para tu conseguir trabalhar nisso, vai ter que juntar culpa. Tu já nasceu pecador, tu nasceu com o pecado original, então não precisa ter feito nada, mesmo o mais santo dos homens é um pecador. Primeira coisa, parte do princípio que tu é um pecador, meia culpa, meia máxima culpa. Segundo, as coisas boas do mundo não, elas são coisas do demônio. Sexo, prazer, alegria, tudo é coisa do demônio. Só no outro mundo, desde que eu cuido das coisas desse mundo, eu cuido e eu mantenho, tá? A igreja. E tu é pecador, então reduz a sua insignificância. Se vocês procurarem dentro do direito, o conceito de tudo se resolve por perdas e danos no direito. Então, o direito acabou adotando um conceito bem diferente do conceito de culpa. O direito diz assim: se tu és responsável por algo, indeniza. Ou seja, vocês estão percebendo que o mundo laico começou gradativamente a se diferenciar do mundo, por quê? Do mundo religioso. Porque não sei se você sabe que antigamente, especialmente na Idade Média, conforme o crime que tu cometesse, tu fazia a prova de Deus. Eles largavam lá no meio do rio, se tu conseguisse não se afogar, Deus tinha decidido a teu favor. Se não, como quase sempre ia morrer, largava lá dentro, tu que morresse afogado com as mãos amarradas, claro, né?
Então, vocês vejam que o direito se insurgiu contra isso, porque era uma abominação que faziam com as pessoas, além de queimar nas fogueiras, né? Que o direito modificou dentro do mundo laico, separou o Estado da religião e adotou a questão da responsabilização por indenização. E esse é um conceito do nosso direito que vem de Roma, porque o Brasil segue a vertente romana do direito. Então, é o conceito de perdas e danos. Por que eu estou falando esses dois conceitos? Porque eles têm soluções diferentes. Mundos que não se tocam. Por exemplo, se eu já sou previamente culpado, não há nada, absolutamente nada que possa aliviar a minha pena. Eu só posso baixar a pena e ir para a execução. Eu nasci condenado, condenação do berço, que não deixa de ser uma espécie de, se vocês observarem bem, também uma questão dos hindus, né, de tu nascer já dentro de karma, o conceito de karma, tu já está condenado. Se nasceu Dalit, tu vai morrer Dalit e tem, compreendeu? Não deixa de também ter se apropriado, até porque a Índia também fica perto ali de Israel, né? De pegar esse conceito também. Então, no final das contas, nós somos realmente os pobres, os desgraçados que não merecemos nada. Nós temos que sofrer aqui, nós temos que padecer. E se Deus tiver um pouquinho de misericórdia, quem sabe a gente depois do purgatório vai para o paraíso em outra vida. E deixamos nossos bens todos aqui para a igreja e para os poderosos. Enquanto isso, a gente vai carregando culpa que é alimentada com leite materno. Por que eu estou falando isso? Porque nós trabalhamos aqui com padrões emocionais. Uma das coisas. Se vocês olharem os mapas astrais da pessoa, vocês vão ver que existe muito dentro dos mapas das pessoas a questão da culpa. Conjunções da Lua com outros planetas. E isso é uma coisa geracional. É uma coisa que vem do ambiente, que não é da pessoa. Mas é aquela coisa, aquilo é alimentado desde pequeno. Aí, se eu sentir tesão, eu sou uma pecadora, eu sou uma puta, uma vagabunda, eu mereço ser crucificada por isso. Ah, mas eu queria botar uma roupinha mais bem, é uma vagabunda. Especialmente para as mulheres, isso é uma coisa muito séria. Isso é introjetado dentro do feminino, a questão que tu é uma pecadora, tu faz com que os homens se perdam, tu não presta para nada, a não ser para ser puta, tu é ou para ser mãe daí, mas aí tu não pode mais fazer sexo também. Ou seja, é uma coisa muito projetada, especialmente no feminino. E não tem nada que alivie isso. Ou seja, tu não pode fazer uma série de coisas, porque de antemão tu é culpado. E se vocês olharem nos mapas das mulheres, na vida das mulheres, vocês vão perceber o quanto isso é forte, o quanto isso é violento, o quanto isso é um estupro emocional, psicológico, que é implantado em bebezinhas, já desde pequenininha. Tanto que em vários países, você sabe que até o clitóris eles queimam, tiram fora para a menina não ter prazer. Ou seja, o prazer não é para as mulheres. Porque elas estão no mundo para perder os homens, elas são as culpadas de tudo e tem a culpa por isso. E a mãe passa isso para a filha, para que ela caiba no mundo. Se ela não couber nesse contexto, ela não entra na sociedade. Isso não é um conceito da luz dourada. Isso é abjeto. Isso não tem sabedoria. Isso tem crueldade, mentira, falsidade, interesses escusos. Isso não é luz dourada. Luz dourada é responsabilidade. O que é responsabilidade? Aquilo que eu efetivamente fiz, por aquilo eu respondo. Se eu causei dano a outra pessoa, perdas e danos, eu tenho que responder por perdas e danos, por que aquela pessoa perdeu, ou aquilo que efetivamente trouxe dano para ela. Como o direito faz? Eu vou dizer uma coisa, por exemplo, assim, eu tive há muitos anos atrás 2 cachorrinhos que o irmão meu soltou e eu não busquei. Até hoje, agora cheguei a ter 29 cachorros, eu ainda tenho 10, porque eu ainda acho que eu não paguei o suficiente, olha só como é que é o negócio, por aqueles 2 cachorrinhos.
Então, eu continuo com um monte de cachorrinho que eu cuido sempre, porque eu acho que eu causei uma dor desgraçada para 2 cachorrinhos. Isso está, embora eu já devesse ter me perdoado, eu ainda não consigo me perdoar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma coisa introjetada, a culpa. Embora eu não tenha culpa por outras razões, eu não tenho. Mas, mesmo eu indenizando, por isso eu sei o que é exatamente isso, mesmo eu tendo indenizado a partir de outros, eu não consegui devolver para Nai e para Ninon, eu não consegui devolver. Mas eu devolvo para outras pessoas, para outros cachorros, para outros seres. Então, isso é a responsabilização sobre o ato que eu pratiquei. Na verdade, foi uma omissão, não foi uma ação. Isso é luz dourada. Posso citar um exemplo? Essa semana eu vivenciei uma experiência muito interessante que me chamou a atenção. Eu entro no carro, meu rádio liga automaticamente e ele conectou num rádio que, bem na hora, o locutor ele interagia com as pessoas, os ouvintes, né? E ele fez a seguinte pergunta: se você pudesse no dia de hoje, o que você escolheria entre voltar no passado ou parar no tempo? E eu acho que isso se aplica muito bem a essa situação. Porque voltar no passado implica em a gente olhar para os nossos erros e tentar encontrar maneiras de fazer de forma diferente. Mas a questão é você hoje voltar no tempo com a consciência que tem hoje e a maneira com que você tinha no passado, se você não repetiria os erros ou fizesse talvez de maneira pior. Então a questão da culpa te levaria a voltar no passado achando que poderia, né, fazer diferente. E parar no tempo. Parar no tempo para que nada modificasse seria a perda da responsabilização. Então eu quis trazer essa questão porque eu acho que a gente vive esse é um dilema ético de todo ser humano em cada uma das nossas ações. Quando você fala uma coisa de maneira impensada, quando você faz atitudes que não deveria. Essa semana mesmo eu ouvi de uma mulher que sofreu uma violência sexual e eu perguntei para ela por que você não saiu e foi denunciar. Porque eu chegaria e ninguém iria dizer, porque eu fui voluntariamente com essa pessoa e essa pessoa me violentou. Na verdade eu ouviria que eu pedi. Né? Então a gente vê assim como existem padrões, não só de relacionamentos, padrões de comportamento que a gente passa o tempo inteiro ativando, indo e voltando. Então essa questão que eu acho que a luz dourada nos faz. A gente aprender a questão da consciência para conseguir não viver em conflito entre culpa e responsabilização. É a aplicação prática desses conceitos, eu acho que foram falados aqui agora. Não sei se vocês concordam, quem vivencia, o que vocês acham, pensam a respeito disso? Se alguém quiser falar, esteja à vontade. Mas uma coisa importante, a questão da responsabilização é, primeiro, a consciência, a pessoa entender que ela errou, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma pequena historiazinha, mas foi um preso que me ensinou como nós normalmente agimos. Já contei, o pessoal mais ou menos conhece. Tipo assim, ele chegou e dizia assim, eu visitava, quando eu trabalhava na prefeitura de Porto Alegre, uma vez por mês eu ia ver, tinha 4 funcionários lá presos. E aí eu ia lá no parlatório fazer a visita. E aí no fim, à medida que o tempo foi passando, outros presos, porque não recebiam visita, começaram a abrir junto na minha hora de visita lá. E aí um dia um lá me disse assim, doutora, a senhora não sabe a injustiça, ela está lá no bem bom e eu aqui, ó, pagando por isso, por esse horror de ela estar no bem bom. Sabe o que ele tinha feito? Ele assassinou a esposa grávida de 8 meses, com um filhinho de 2 anos do lado, porque ela não quis mais ele.
Na concepção dele, a responsabilidade tinha sido dela. E esse cara me ensinou como o ser humano normalmente age. Quer ver uma coisa? Eu faço uma coisa hoje, uma coisa é eu fazendo, outra coisa é o outro fazendo. Quando é o outro, eu sou bem mais intransigente, mais dura. Comigo, normalmente, eu encontro razões para explicar por que eu agi daquela maneira. E como eu já vou me auto-perdoando, eu não acabo achando que eu não tenho que ressarcir a pessoa a quem eu causei dano, né? É só você fazer um acidente de automóvel, né? Aqui, não sei, pelo menos em Harmonia é um terror, cara. Sinaleira é para bonito. E vão entrando, eles aprendem a dirigir dentro de um trator, dentro da propriedade, e depois eles vão para a rua assim. E eles têm que sempre estar cuidando para não ser atropelado pelo pessoal, né? Que abre, escancara a porta, faz o diabo, enfim. Na hora do acidente, eles te dizem uma coisa: daqui 5 minutos já não era bem assim, e daqui 1 hora tu é totalmente culpado. Em acidente de trânsito é o que mais funciona. Então, o que significa isso? Que as pessoas vão modificando o entendimento para se isentar de responsabilidades, porque se envolve dinheiro normalmente. E então, o que significa isso? Isso é, a pessoa tem a consciência no momento de que ela provocou assim. Imagina, ela atravessou a rua. Daqui meia hora já a pessoa que estava lá dentro foi ao encontro dela. Entrou na contramão para bater na alma. Ivânia, mas isso aí tem a ver também com 2 padrões, né? A pessoa que está sempre se sentindo, vivendo na culpa, se sentindo culpado, e aquela que está sempre procurando algum culpado. Exatamente, mas são irmãos siameses. Exato. São irmãos siameses, porque a culpa ela não existe sozinha. Culpa, ela tem várias feições. Tem a culpa que é incutida desde pequeno, que é um aspecto religioso, que significa transferência de responsabilidade para início de conversa. Ou seja, eu pequei, mas tem um Salvador que me salva. Transferir a responsabilidade. Agora, eu tenho a culpa porque eu nasci. Só já de ter nascido, já sou culpada. E também tem a culpa ser do outro. Mas tudo é a mesma coisa. Tudo é culpa. E isso não leva a lugar nenhum. Porque vocês me digam o que tem de produtivo a culpa. Ela leva a quê? A sofrimento, a falta de responsabilidade e isenção em atitudes. 3 vezes ela é pífia, é um erro. Por isso que dentro da luz dourada a gente fala em responsabilização. Aliás, é o 2º princípio. Não é para menos que é o 2º princípio. O primeiro é consciência. Porque, obviamente, um ser inconsciente, ele nunca vai se responsabilizar por nada. Se vocês olharem o mapa astral, inclusive, ó, aqui, ó, veneninhos, tu nota direitinho, só pelo mapa, em que estágio a pessoa está, que ela nasceu. Quando ela só tem ativos planetas pessoais, ela não vai assumir responsabilização. É um ser muito primitivo. Mas é bater e valer. Olha o mapinha, já pode escrever a pessoa isso. Porque a responsabilização, ela não pertence a crianças. A responsabilização exige um crescimento emocional, psicológico e mental. Porque, obviamente, a questão da culpa e por que foi possível que ela fosse emplacada nos seres humanos é porque a maioria das pessoas é emocionalmente infantil, não assume a responsabilidade sobre a sua vida, precisa de que alguém diga como fazer, tá? Porque somos seres sociais. A consciência é uma coisa do adulto. No momento que tu te percebe no mundo, no momento que tu percebe que as tuas ações têm consequências, que raramente
As pessoas estão agindo contra ti, mas elas estão reagindo. Porque sabe, eu sou sempre a vítima, eu não agi, o outro é que agiu. Mas na verdade é uma mão dupla, né? Eu ajo, a outra pessoa reage. Às vezes a outra pessoa age e eu estou reagindo a ela. Ou seja, sempre vão existir as duas situações. Então eu tenho que ter a consciência disso, de que eu não só reajo aos outros, mas eu também ajo. E ao agir eu provoco consequências. Não é verdade? Uma vez, há uns anos atrás, eu vim ali na Avenida Zenha, lá em Porto Alegre, uma mulher louca, ela era louca mesmo, mas ela passou assim, mas ela virou a mão, me esbufeteou assim, e continuou subindo. Eu nunca esqueci isso, me deu uma raiva, mas uma raiva, que eu podia, bom, ali era um topo de gente, né? Eu podia assim, ter pego a mulher assim, mais destroçada. Eu virei para ela, quando eu imagine o meu tamanho dela, no que eu virei assim, pronta, aí eu pensei, ela é louca. Como tu vai reagir a um ser que não sabe o que faz? Tu é pior que ela? Tu tá pior que ela? Não, tu tá pior que ela. Aí a minha responsabilização não retribuiu. Mas me deu uma raiva. Uma raiva, porque foi uma senhora bufetada. Voou óculos, voou tudo, sabe? O que significa basicamente isso? Também é responsabilidade minha a resposta que eu dou a ações que praticam comigo. Aí entra a lei do segundo, né? O segundo aquele para pensar antes de agir. Porque é a responsabilidade da gente a resposta que a gente dá. No direito se diz assim, ó, quando a pessoa usa do excesso de defesa. Por exemplo, o cara me assaltou. Eu estou com um revólver na mão, que eu não recomendo, porque eu não tenho. Eu posso parar ele com um tiro no pé. Eu descarrego uma metralhadora nele, se diz que isso é o excesso de defesa. Para me defender, eu não precisava ter morto a pessoa. Né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente usa o excesso de defesa, o excesso de exigir algo que é além do que a outra pessoa tem que dar. Também é um erro. Mas a responsabilização ela é necessária em sociedade. Tu não consegue formar, a gente diz um arcabouço jurídico, um arcabouço legal, uma estrutura legal, se tu não tem a questão da responsabilização. E o outro não consegue viver em sociedade, mas se faz de conta que isso não existe. Por isso que na Luz Dourada, primeiro a consciência, ou seja, o pessoal que vem para a Luz Dourada é o pessoal que acordou, que começou, pelo menos já começou a vida adulta. Nós não trabalhamos com crianças com mais de 30. Isso é o primeiro passo. Nós trabalhamos com adultos. Quando trabalhamos com crianças, elas efetivamente são crianças, né? Então, aqui não é por mal, mas a gente não trabalha com pessoas irresponsáveis, né, Tia Angela? Eu creio que as pessoas que estão aqui, né, vocês todos, é porque sentem algo nos seus corações e uma visão um pouco mais aberta, maior, mais ampla da realidade. A Luz Dourada não é uma religião, é uma filosofia, então não existe implicação de que cada um aqui tenha que abandonar o seu caminho religioso, se é que tem. Mas nós fazemos um convite para que as pessoas pensem, para que as pessoas se questionem, para que as pessoas analisem, observem a vida, observem-se. Então, na Luz Dourada, como ela falou, o segundo princípio é o princípio da responsabilização. Nós somos responsáveis pela vida que nós temos. Então, se a nossa vida é uma droga, olhe como que você está agindo em relação à sua vida, como que você construiu
construiu essa tua realidade. Você é o responsável pela tua realidade. E aí, por trás disso está um conceito, eu acho assim, muito belo, que foi trazido pelos mestres da Luz Dourada, o conceito de que você, cada um de nós, é uma alma. Você é o divino na forma humana. Você é um pedacinho de Deus. Você é uma centelha de Deus. Então, quando a gente se reconhece divino na essência, eu posso, assim, pela questão, pela compreensão de que eu estou no mundo físico, eu estou encarnado dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, eu me submeti à Maya, que é a ilusão cósmica do mundo físico, eu esqueço da minha realidade divina, natural, quando eu entro aqui, isso é óbvio, e isso, na verdade, faz parte do jogo, da beleza, do crescimento de estar aqui, mas eu, em essência, sou uma alma. Então, a questão o que nos foi passado até então era um Deus, né? O conceito de um Deus, um Jeová, Javé, um Deus externo muito duro, muito poderoso, bom e mal ao mesmo tempo, e que eu tinha que dançar conforme a música dele, agradar a ele, né? Porque se eu precisava ajudar ele, então todas aquelas coisas que a gente tem vivido, nós sabemos disso, atitudes nas nossas religiões, que hoje a gente analisa, por exemplo, de fazer barganhas, procurar fazer barganhas com o divino, as ditas promessas. Se você me der tal e tal benesse, humano, aí eu te dou uma flor, ou eu caminho de joelho até lá, ou como se isso fosse um prazer para esse Deus, né? Ver a pessoa falar todos os seus joelhos, abrir feridas ali, ele ia, isso aí é bom para mim. Aí eu te dou, como se, olha a nossa ingenuidade, a nossa infantilidade espiritual desse conceito que nos foi vendido, que nos foi projetado, vidas pela sociedade, pelo sistema todo, de que nós somos nada, que nós somos uma porcaria e que esse Deus aí está nos vigiando, nos controlando e que nós precisamos agradá-lo. Então nós somos culpados o tempo inteiro, nós simplesmente delegamos para o Salvador e aí a gente, então, se você é o divino, você é responsável, pela tua realidade. Então não adianta se você pichou o muro, não resolve se o teu filho pichou o muro, tu está perdoado. Não, tu está perdoado, mas você não vai fazer isso de novo, você vai lá e você vai pintar o muro, vai caiar o muro do branco, porque é tua responsabilidade, você estragou o muro do vizinho. Nós temos que reparar as nossas atitudes equivocadas. O segundo princípio da Luz Dourada é o princípio da responsabilidade. E o terceiro, que é o respeito a todos os seres, nos recomenda o seguinte: não prejudicar nenhum ser conscientemente, mas constatado o prejuízo, você se deu conta que você prejudicou alguém, urge reparar o dano. E como ela falou, nem sempre é possível você reparar o dano no mesmo agente, mas a vida, o céu vai se responsabilizar por pôr na tua frente alguém em nome daquele ser, daquela corrente que você vai. E isso vale tanto de um lado como para o outro. Se você tem essa consciência, às vezes também você é ajudado por outros seres. E esses seres não tem como você devolver em benesses, em gratidão essa ajuda. Mas certamente, quando você tem consciência, a vida vai te colocar outros seres no teu caminho que vão demandar aquele auxílio que você recebeu. Essa é a beleza. Quando você tem consciência, você pode devolver aquele fluxo de abundância também, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, esse entendimento nos dá assim uma maior leveza no nosso caminhar, de que cada ser humano dá o seu melhor, pelo nível de consciência que tem. Não adianta eu exigir de um peixe a consciência de um macaco, ele não tem. Assim como não adianta eu exigir de um ser que está em início de jornada, esperar que ele tenha consciência de um santo, de um ser evoluído. É óbvio que nós não estamos com isso querendo dizer que nós vamos passar a mão nas atitudes equivocadas. O erro
a ignorância é sempre a ignorância, mas o entendimento, a compreensão de que aquele ser dentro do seu nível de evolução está dando o que ele pode. Assim como nós ontem, na consciência que tínhamos, fizemos escolhas que se hoje, com a consciência que temos hoje, pudéssemos voltar no tempo, teríamos outras escolhas. Essa compaixão vai nos dando uma leveza e uma aceitação também para conosco mesmo, a nossa criança interior. Eu, quando tinha 18 anos, as escolhas que eu fiz, da consciência que eu tinha, que eu pude, que eu recebi quando eu tinha 18 anos. Pode ser que eu fiz escolhas, mas aí eu entendo que foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. Então, quando eu olho para trás, eu não vou me chicotear, não vou me punir, não vou me culpar. Eu tenho sim me responsabilizar pelas minhas escolhas, que hoje a minha realidade é o resultado daquelas escolhas, mas eu, assim como hoje eu estou fazendo escolhas dentro do melhor que posso, e amanhã eu provavelmente terei uma consciência diferente. Então é isso que o céu espera de nós, o processo de nós buscarmos sempre crescermos, sempre olharmos, sempre despertarmos. Então a luz dourada nos traz esse entendimento de que o divino está já em nós. Cada um de nós é o Salvador. O Salvador não vai vir de fora. Você é o teu Salvador. A alma a alma, o divino em nós, ao cada vez mais se instaurar pela consciência em atos cada vez mais elevados, mais nobres, trazendo para esse plano essas atitudes mais elevadas, é que vão trazer a salvação para nós. Então nós estamos no processo de aprendizado, cada um de nós, de crescimento vida após vida. O mapa revela, quando a gente nasce, a nossa carta, o nosso manual, como é que a gente está na jornada, qual é as grandes lições dessa vida, as grandes dificuldades que nós trazemos. Ele é um belíssimo, formosíssimo, preciosíssimo instrumento de autoconhecimento que a luz dourada nos traz, assim como existem outras ferramentas. Então, caminhar nessa vida sabendo assim que assim, ó, o templo, a capela ou o santuário suntuoso é o teu coração. Teu coração é esse lugar que tu poderá tornar ele de acordo com a tua consciência, com as tuas obras, com o teu jeito de agir. Ali é que o divino vai ser contactado. É o que a gente depois na sequência nós vamos buscar fazer, né? A conexão com o divino. É aqui dentro que a gente tem que fazer. A gente convida a luz de um mestre para descer a nossa capela ou o nosso santuário, do jeito que a gente quiser. Então, esta compreensão, essa evolução, essa maturidade espiritual do caminhante, da alma que nós somos já agora na era de Aquários, é que nos permite saber que nós somos o oficiante, nós somos o sacerdote da nossa própria religião pessoal, da religação com o divino. Nós somos a igreja, nós somos a nossa igreja. Nós somos igrejas ambulantes. E assim como nós, aí olharmos para o outro, porque isso é tudo, é uma questão aqui, quando a concepção, a autoconcepção, a autopercepção muda, você muda a tua visão. Porque se eu sou uma expressão do divino, o meu irmão também é, o animal também é, o cão também é, o vegetal também é, o mineral também é. A minha compreensão vai se alargando. E se eu começo a ver que todos, tem um outro princípio da luz dourada, que é a rede, a integração, todos estamos interligados, todos somos como partes de uma grande teia. Isso também, a beleza disso que lembrando que cada princípio ele está interligado ao outro, né? Cada princípio ele desdobra-se no outro. Então, esse princípio da responsabilização ele é fantástico, porque eu preciso responsabilizar-me pelo que faço, porque o outro é também eu, de alguma forma. E o que eu fizer para o outro vai se refletir
de uma maneira da minha realidade. Porque na inconsciência eu não estou agindo, eu estou reagindo. Porque nem quando a pessoa tem a consciência de perceber que uma pessoa desequilibrada te dá um tapa, que você... A reação natural seria você dar outro, né? Ou dar dois, mas pela consciência, pela autopercepção, pelo entendimento, isso tudo é um exercício, é um processo, uma busca, não é um lugar que a gente chega, ele é um treino, ele é um dia após o outro. É isso que vai tornando a nossa vida mais vivendo hoje, o agora, assim, melhor que nós pudermos, assim, mesmo na simplicidade, mesmo tendo consciência, tendo responsabilidade pelos nossos atos. Nós estamos todos, a todo instante, fazendo escolhas. É como se a gente chegasse em bifurcações entre as coisas. E até fazer a escolha de não fazer a escolha é uma escolha. Quando eu deixo de fazer uma escolha, eu também assumo a responsabilidade sobre as consequências. E o Xing mostra também, né? Às vezes ele nos orienta assim na sabedoria. Às vezes a melhor atitude, a melhor ação é a não ação. Às vezes a sabedoria nos diz que às vezes a melhor postura é não fazer nada. Na maioria das vezes é a ação, mas muitas vezes. Então, para isso precisa consciência. Para isso precisa responsabilização. Para isso precisa atitude, para isso precisa conexão. E aí vai todos os princípios interligados. O que vocês acham disso, gente? Não querem nos colocar uma... Vocês são todas pessoas que têm histórias preciosas de vida. Cada um vem de caminhos, vem de jornadas individuais que a gente desconhece, né? Cada vida é uma obra de arte. É que nem assim, hoje fica mais fácil, mais leve. Porque que nem desde criança, eu sempre tive esse medo de errar com Deus. Porque para mim era algo maravilhoso. Só que no que era ensinado, tudo que eu fazia era errado. E eu não queria errar com Ele. Então eu sempre fiquei muito dividida com isso. E isso atrapalhou muito a minha vida. Porque era ruim. Tu ter percepção de uma coisa que nem dizia assim. Se tu se confessar... tinha que se confessar, né? Mas Deus sabe tudo que tu faz. Eu pensava, mas por que eu tenho que dizer culpada se Deus sabe o que eu estou fazendo, sabe? Mas isso não era aceito, não era permitido, era tudo errado. Então tu vai levando uma vida onde tu não consegue se engajar porque não faz sentido para ti o que estão te ensinando. Mas ao mesmo tempo envolve tudo assim, e daí tu tem que aceitar. E aquilo vai te sufocando, te diminuindo, que chega o tempo tu se perde e não sabe nem mais o rumo que tu vai tomar. Até que tu consegue se reconectar, encontrar um lugar que tu se reconecta com aquilo que faz sentido para ti. Que nem aqui hoje para mim faz muito sentido. Eu me sinto em paz, me sinto em casa. Não que eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade das coisas que eu faço errado e tudo, mas é uma maneira mais leve de ver tudo à minha volta, de encarar e de levar uma vida mais tranquila, mais feliz. Que antes não era tudo pesado, tudo ruim. E vejo também, né, gente, que nós temos o maior respeito por todas as religiões. Nós, Dourado, digo assim. Porque elas representam uma fase da evolução da caminhada humana. Nós já estivemos lá ontem, vidas passadas, enfim. Nós estivemos lá com esse jeito de olhar, com esse jeito de criança de olhar. Então, se a pessoa está satisfeita na sua caminhada, no seu jeito de considerar, de conceber o divino, de autoconceber-se dentro da culpa, dentro do medo, dentro das punições, e ela está feliz, ou não, nós respeitamos. Mas a luz dourada é a proposta para os desgarrados, aqueles que não se encaixam em nenhuma, aqueles que sentem que ainda falta alguma coisa, aqueles que não estão totalmente satisfeitos onde estão. Posso dar uma sugestão? Como eu estava falando, mas eu também tinha dito antes, né? E aqui não é um lugar de crianças. Quando eu estou falando isso, como o Tiago também estava falando, a questão básica é que na luz dourada há necessidade do primeiro passo, pelo menos, que é a consciência.
Não tem como, porque se vocês ainda precisam de um paizinho do céu ou de um Jesus crucificado para assumir a responsabilidade por vocês, eu respeito muito Jesus, entende? Nada, não misture os canais, por favor. Mas se precisa ainda disso, é porque o lugar de vocês não é aqui. Precisa continuar criancinhas. A luz dourada é um lugar para as pessoas que querem responsabilizar-se pelos seus próprios atos, querem crescer, evoluir, desenvolver o seu potencial, e encararem que a jornada da sua alma é responsabilidade sua e não dos outros. De que tudo que acontece com vocês é responsabilidade de vocês. Todas as decisões, as escolhas, as consequências dos atos de vocês são responsabilidade de vocês. Então, quando a pessoa consegue ter essa percepção, ela consegue evoluir. Antes disso, não. Ela fica ali, sempre no jardim da infância, querendo que o papai e a mamãe cruéis, né? O papai cruel, a mamãe cruel, façam as coisas por ela, e ela sempre continue sendo a pequenininha vítima que não se responsabiliza por nada, só sentindo culpa por coisas que ela não cometeu, até porque ela não faz nada, né? Porque na luz dourada a gente entende que errar faz parte do processo, mas as consequências também. Então, eu tenho todo o direito de errar para aprender, mas eu tenho toda a obrigação de restituir ao status quo, ao estado anterior, aquele dano que eu causei. Então, na luz dourada são direitos e deveres. Aqui não tem só direitos. Aqui, e nem só deveres. São as duas coisas. Então, é preciso que entendam. Desculpa se eu não sou gentil em relação a isso, se eu sou grosseira, mas isso é um fato. Não há como iniciar a jornada da alma sem caminhar com as próprias pernas. Não é possível caminhar o caminho de outra pessoa. A gente só pode caminhar o seu próprio. E ninguém pode caminhar pela gente. Enquanto a pessoa não acorda para isso, é impossível o início da jornada. Não é possível caminhar sem as próprias pernas. Há uma cadeira de rodas, não é se for tu que estiver empurrando, mas se outra pessoa estiver empurrando a tua cadeira, não é tu mais. Então é importante entender isso. Que aqui nós trabalhamos com gente adulta. A gente ajuda pessoas aqui, né? A gente ajuda de várias maneiras, não só conversando com as pessoas, fazendo atendimento, como faz aqui no templo também. Várias situações, doenças, problemas emocionais, psicológicos, de família, de relacionamento, de tudo. Mas a gente não passa a mão em cima da pessoa. A gente ajuda, mas não compra a ideia de que a pessoa foi uma vítima. Porque, como eu disse há muitos anos atrás, um psiquiatra conhecido meu, um tanto se dança a dois. Nunca existe só a vítima. Existe a vítima, eu, agressor, a seguir trocando papéis o tempo todo. Gente, vocês ouviram? Eu sou advogada, né? Eu disse antes. Gente, todo mundo é inocente. Todo mundo que veio falar contigo, todo mundo é um santo imolado no altar. E o mundo é mau, cruel e todo mundo. Essa é a visão normal das pessoas, quase sempre. E isso é infantilidade emocional. Isso é infantilidade espiritual. E, acima de tudo, infantilidade mental. Porque só a pessoa que compra essa ideia, né? O mundo à volta dela, não. E então aqui a gente trabalha responsabilidade. Responsabilidade. Culpa, não. Culpa é um sistema de não responsabilização. Tu morre de culpa, mas tu não faz nada, entendeu? Tu sofre, isso impede uma série de fatos na tua vida. Eu gosto de dar um exemplinho assim, ó, que
Eu trabalhei durante muito tempo com direito ambiental, com lixões, no Brasil inteiro. E a primeira coisa, não sei se você sabe, mas logo que vem o lixo das pessoas, o lixo orgânico, esse lixo não é enterrado antes de 48 horas. Por quê? Para que os ratos possam comer. Porque se esses macrovetores, se chamam macrovetores, não se alimentarem do lixo, eles vão para a casa de vocês. E vocês sabiam que se eles tiverem alimento, eles vão se reproduzir. Se não tiver alimento, eles vão ter um comportamento homossexual, porque o anticoncepcional da natureza é a homossexualidade. Isso em todos os animais. Todos. Dentro da sociedade, a homossexualidade é considerada uma coisa horrorosa. Dentro da natureza, ela é a regra. Quem diz isso para vocês? Isso é ciência pura. Biologia pura. É um fato. Olha os cachorrinhos, gatinhos. O que significa isso? Que a gente impõe comportamento às outras pessoas. A gente nega que tem o seu próprio prazer e achando que está sendo consciente e responsável perante uma sociedade. E a gente não está. A gente cria mentiras, cria culpas para outras pessoas, um modo de vida terrível, achando que isso está correto. E então as pessoas acabam se sentindo culpadas por coisas que são da própria natureza, mas que foram colocadas como sendo erradas. E eu me dou o direito de julgar a outra pessoa, de destruir a vida dela, e acho que isso é justo e correto. Aonde tem a responsabilização disso? Eu vejo em muitas igrejas que pessoas até divorciadas não podem frequentar. E isso significa que a pessoa deve se sentir culpada por ela não estar vivendo conforme regras que outros estipularam, regras sociais. E onde está a responsabilização disso? Quem é responsável por isso? A sociedade? Sim, mas especialmente por eu mesma, quando eu referendo isso. Quando eu digo que uma pessoa que é separada, não, é um pecado ela estar lá na igreja. Quando eu mantenho aquilo ali, é uma responsabilidade minha. Não adianta dizer que é uma regra, digamos, de uma determinada igreja. Eu posso continuar frequentando aquela igreja, mas eu não tenho que achar que aquilo é exatamente correto. Por quê? Porque a lei permite. Existe é uma pessoa normal, cumpridora das suas obrigações. Ah, mas é uma questão de credo. Se a pessoa está naquela igreja, ela aceita aquelas regras. Será? Então, por que eu estou colocando essa mixórdia? Isso também é responsabilização. No momento em que eu não penso, em que eu realmente não reflito profundamente se aquilo está correto ou não, eu estou endossando a responsabilidade de um ato incorreto. Eu estou fazendo uma escolha de aceitar que o outro sinta culpa e que eu referente essa culpa na outra pessoa. Para mim essa é uma questão, pode parecer assim meio que eu estou abstraindo muito, mas para mim é uma questão muito séria. Porque nós vivemos um tempo de transição e, especialmente, as pessoas têm me procurado bastante, como tenho certeza de procurado os meus outros amigos aqui, em que elas não conseguem mais se ajustar dentro de conceitos que existiam antes. E exatamente são esses conceitos antigos de culpa e responsabilização. Mas nós temos que começar a pensar aonde eu endosso esses comportamentos equivocados. O quanto eu sou responsável dentro de uma sociedade por um posicionamento, de referendar um posicionamento antigo e errado, só porque é confortável para mim.
Quanto é certo eu dizer que uma pessoa divorciada não tem que entrar, digamos, numa igreja? E concordar e dizer, realmente isso é um dogma. Isso não é fé. Não é fé. Então, a gente também, e a gente tem recebido muitas verdades prontas, que não cabem mais no nosso tempo. E é por isso que tem muita gente que não acha caminho mais no tempo de hoje. É que eu acho que o padrão de certo e errado era um padrão mais rígido. E hoje a gente tem um leque de coisas, de possibilidades, que às vezes podem não ser éticas, podem não ser normais para alguns, mas houve uma normalização de coisas que fora do padrão habitual. Então existem novos conceitos. Eu acho que é por isso que as pessoas estão tão perdidas. E a gente tem que pensar assim que na consciência é um exercício de uma vida inteira e que a gente tem oportunidades de escolhas o dia todo em tudo. Eu falo desde o que a gente come, o que a gente escolhe, com quem a gente convive, a maneira com que a gente se porta e nessa questão inclusive do julgamento. Porque até que ponto tu ter a consciência, saber que aquilo não é bom, a conivência com coisas que não são boas, mas ao mesmo tempo não julgar. Eu acho que são coisas bem profundas e difíceis isso, e são escolhas que a gente tem que fazer o tempo inteiro na vida. Isso são coisas que estão sempre sempre em tudo. Naquelas coisas mais simples que a gente falou, estacionar o carro no meio de duas vagas, não devolver o troco errado do supermercado, tudo, em qualquer coisa que você fizer, até numa escolha errada do que você bota para dentro do corpo, do cuidado com o teu corpo, que é a tua casa, a tua igreja, o teu sagrado, a tua alma, tudo isso, né? Então eu acho que a consciência tem que ser exercitada uma vida toda e talvez a gente nunca atinja um estágio ideal, mas é mais ou menos como o alcoolismo, o dia de hoje. Hoje, como será hoje? Nas nossas escolhas. Só por hoje. Nós já estamos com o tempo. Só por isso aqui. Então, como ela está falando, a questão da escolha, né, entre a culpa e a responsabilização. Se a gente não escolhe a cada dia a responsabilização sobre os próprios atos, pensamentos, convivências, se a gente simplesmente julga o outro ou aceita regras impostas que não tem mais nada a ver, a gente está mantendo a culpa em detrimento da responsabilização. E aí a gente ficou lá para trás e a gente não evoluiu. Então era essa que eu queria dizer. Eu posso falar um pouquinho? Por favor. Eu concordo plenamente com o que eu ouvi aqui dentro e eu me sinto muito grata de estar aqui, de ter essa consciência, porque quando a gente começa a ter essa percepção das coisas que a gente vive numa programação praticamente por crenças, por religião que o próprio homem modificou, que a gente sabe que existiam seres como Jesus, entre outros, que vieram justamente para trazer a real verdade sobre o que a gente realmente é, como um Deus aqui em evolução, né, com uma certeira divina, um pedacinho de uma fonte maior que tudo é, e que nos traz aqui justamente para experienciar e evoluir e ser uma pessoa evoluída, uma pessoa melhor. E eu acho que uma boa resposta para quem está buscando isso, que seria uma percepção minha, quando a gente começa a perceber essas diferenças, a gente no dia a dia a gente modifica. A gente modifica na responsabilidade, numa maldade que a gente vê que aquilo dói na gente, na percepção assim do que nesse momento eu posso fazer de melhor. Então isso é a resposta que eu acho que vem para cada um que está nesse caminho. Que a gente acorda e é todos os dias até a hora que a gente dorme, reza e agradece e pede, que a gente tenha essa consciência de no dia a dia o que eu posso fazer de melhor, o que é aquilo que me faz mal eu vou jogar para um lado e o que me faz bem eu vou trazer na música que tu escuta, porque a gente é frequência, a gente é energia, então a gente é manipulado, sabe? Eu acho que existe uma força de luz, mas também existe uma força de escuridão
que acaba nos querendo puxar. Porque no dia a dia, na sociedade, a gente vê muito isso, na música que a gente escuta, na percepção das pessoas hoje em dia que perde os valores, coisas que para nós é absurdo, para alguma pessoa, mas sabe? Uma maldade contra uma pessoa, uma árvore, contra um animal. Tem pessoas que falam, pois é, que triste, mas aí tu vai aceitar aquilo ali ou tu vai fazer algo para mudar? Então isso a gente vê assim que as pessoas estão doentes mesmo. E essa busca interna é aquilo, é olhar para dentro de si e buscar esse caminho, essa luz interna que vai sair de dentro de ti, vai expandir e vai atingir quem está ao teu redor. Porque isso é visível para mim. Quando tu tá bem, quando tu tá nesse caminho, automaticamente quem tá ao teu entorno tu consegue ajudar, tu leva um pouco de luz, sabe, dentro daquele caminho. E eu acho que essa transição vem para isso, essa ajuda que a gente tem desses seres mais consciência, mais evoluídos, que estão num nível de experienciação muito maior que o nosso, né? Porque a gente precisa da matéria, a gente está aqui como matéria. Vem para trazer isso para a gente dentro desse processo evolutivo que está forte, fazer as pessoas acordar. Até porque é aquela coisa assim, ó, como diz o ditado, né, de boas intenções o inferno está cheio. Todo mundo pensa, não, como ela citou os exemplos da alimentação, né? Por exemplo, eu faço 6 anos que eu deixei de comer açúcar. E eu sempre fui viciada em açúcar. Mas me fazia muito mal, porque eu inflamava muito, aquela coisa, então decidi que eu ia parar. Falei, todo dia, não pensa que eu estou curada do meu vício em açúcar, todo dia eu tenho que decidir não comer. E cada dia eu fico assim, babando pelo açúcar. Aí esses dias eu sonhei que eu fui pegar um doce e comi açúcar. No sonho eu pensei, opa, evoluí, né? Eu evoluí, ou seja, já no meu sonho eu consegui não comer doce, porque na real eu não como, todo dia eu escolho. Então essas práticas de responsabilização não é uma coisa que cai do céu assim, ó, e é um caminho florido, não, é uma escolha diária. E ela é sempre, ela é eterna. Diária, e é uma luta, custa muito até que vire uma segunda pele. Até que tu cria esse novo hábito, que aquilo passa a ser um norte na tua vida. Não é uma coisa fácil, né? Então é essa jornada, né, de responsabilização que nós temos a oferecer aqui, né? O pior que não é nem na dor, porque às vezes assim, uma pessoa que bebe e está com um alcoólatra, né, que está com o fígado cirrótico e continua bebendo. Ou a pessoa que está lá no oxigênio, usando porque está de POC de fumar, ou o desejo é mais um cigarro, né? Então a gente vê que nem na dor a gente aprende, né? É difícil. Vamos lá, senão eu vou congelar. Bom, nós estamos então encerrando. Eu não sei, nós vamos, acho que encerrar a transmissão, né? Porque a gente só vai fazer uma pequena interiorização, né? Agora nós vamos encerrar. Então, convidamos a todos para participar do nosso próximo segundo sábado, né, no mesmo horário, segundo sábado de cada mês, às 15 horas. Estão todos já previamente convidados para esse bate-papo de temas pertinentes da Luz Dourada. Luz e Sabedoria, até a próxima.